Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe. Eu, o Bispo Josivan, diretamente aqui do monte, para trazer uma palavra de vida, uma rápida meditação para todos nós. E sem perca de tempo, gostaria de ler aqui no livro de aos Efésios, capítulo 5, dizendo assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suaves. Quer dizer, o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser imitadores dEle, não imitadores de homens. Não orar como os demais homens oram, ou pregar, ministrar, louvar. Tem pessoas que elas buscam ser imitadores de homens e não imitadores de Deus. E a Bíblia diz aqui: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quer dizer, o Senhor, Ele quer que nós venhamos sempre buscar o bom exemplo que a palavra, o ensinamento da palavra, que Jesus deixou também, o bom exemplo de Cristo. E andar em amor, não em ódio, não em rancor, mas andar em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza ou a avareza, nem ainda se nomeei entre vós como convém a santos. Então Deus, Ele não quer que nós venhamos andar em prostituição e toda a impureza, o amor, o dinheiro, a avareza. Não. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ser filhos amados de verdade, de coração, de alma, que nós venhamos estar voltados para as coisas do Senhor e amar o nosso próximo de verdade e não com fingimento. Diz a Bíblia que nem em torpezas, nem em parvoices, nem em chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Deus, ele pede para nós andar em ações de graças, não em torpezas, nem caminhos errados, coisas erradas, atitudes erradas, mas que nós venhamos andar conforme Deus Ele quer, conforme Deus Ele tem falado para com todos nós. A Bíblia vem ainda falando, dizendo: porque bem sabei isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, e qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo. Então o Senhor, Ele quer que nós venhamos buscar mais e mais estar ouvindo a palavra, sendo liberto na palavra do Senhor, tomando posse da palavra de Deus, porque o fornicário, o idólatra, o avarento, a Bíblia diz aqui também, né, nenhum tem parte no reino de Deus. Então tem pessoas que elas são muito avarentas, tem pessoas que elas são muito egoístas, tem pessoas que ela tem um jeito dele, e fala: não vou mudar, eu sou assim, como se quem fosse perder com isso era Cristo. Não, quem perde sempre é a pessoa. Nós estamos aqui simplesmente passando um aprendizado para poder, pela misericórdia dele, chegar ao céu, e assim se for a vontade dele. Porque ele que julgará e ele que fará a separação das ovelhas dos bodes. Então a Bíblia vem falando e relatando também: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não tem como as palavras vãs, os enganos, as mentiras, as falsidades, porque a ira de Deus se levanta contra os filhos da desobediência. Pode ser a pessoa muito gente boa, pode ser uma pessoa bacana aos teus olhos, pode ter ajudado você, ajudado 1 milhão de pessoas, mas se essa pessoa ela anda em desobediência, não tem como a ira de Deus não se opor
não se levantar contra a vida dessa pessoa. É por isso que tem pessoas que estão passando processos terríveis na mão de Deus, porque muitos falam, vamos orar, vamos clamar pelo irmão, pela irmã. Não dá para entender, só pode ser o diabo, é macumba, pode ser isso. Não, e às vezes é a mão de Deus, porque essa pessoa está desobedecendo a Deus e acha que não está desobedecendo a Deus. Então, está desobedecendo a Cristo e daí se opõe, se levanta a ira de Deus e muitos estão orando em vão, intercedendo em vão, porque não sabe como aquele homem desobedeceu, como aquela mulher está desobedecendo, está falando, julgando, tocando no ministério, nos ungidos, está fazendo alguma coisa que verdadeiramente a ira de Deus, pela sua desobediência, tem se levantado. E a Bíblia diz aqui, a Bíblia que está falando, ninguém vos engane com palavras vãs. Então não adianta a pessoa usar palavras para agradar homens, não adianta a pessoa usar palavras para agradar amigos, pessoas que estão do lado, pessoas ficar usando palavras para agradar os irmãos. Não adianta, porque o Senhor ele bem sabe o que ele requer de cada um, qual é a posição que Deus quer de cada um. Então, se realmente Deus ele requer isso, a pessoa pode ser uma pessoa que pode distribuir 200.000 cestas básicas, mas se a pessoa estiver em desobediência, a ira do Senhor virá sobre a vida dessa pessoa, porque é uma pessoa rebelde, é uma pessoa desobediente, e a rebeldia é como um ato de feitiçaria, diz a palavra do Senhor. Então, se a pessoa prefere se enganar a si mesmo e cair nas mãos do Todo-Poderoso, assim vai acontecer. Então a Bíblia diz aqui, portanto, não sejais seus companheiros. Deus não quer que você venha estar do lado de uma pessoa que só dá problema para o ministério, só dá problema para a igreja, só dá problema para os pastores. Deus não quer, nem quer, porque isso não é exemplo para você, não é exemplo para ninguém. O Senhor ele quer que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor. O Senhor quer que nós venhamos obedecer a Ele e vigiar com quem andamos. Porque se está a ira de Deus sobre a vida daquela pessoa, você ainda vai andar com aquela pessoa, porque é uma pessoa gente boa, mas a ira de Deus está sobre a vida dele, está sobre a vida dela. E se você continuar andando com essa pessoa, a sua vida vai ser barrada também, porque Deus não vai receber a sua oração por você estar andando com pessoas que não convém você andar. A Bíblia diz, porque no outro tempo era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Então tem pessoas que elas se passam de pessoas muito boas e muito santas, e muito perfeitas, muito justas. São pessoas que verdadeiramente a ira de Deus está sobre a vida desse homem, está sobre a vida dessa mulher. Então nós temos que vigiar, porque o que parece ser, às vezes não é, e às vezes o que não parece ser é. A Bíblia vem nos relatar ainda, amados, dizendo, portanto, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Quer dizer, justiça, bondade, que é para nós praticar. Não comuniqueis com obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Condenai-as, reprovai-as. Glória a Deus. 12. Porque os que fazem em oculto, até o dizê-lo dele é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz tudo traz à tona. Então, nós temos que buscar sempre fazer para Deus e não querer apresentar e fazer para os homens, porque é de Deus que vem a honra, é de Deus que vem a exaltação, é de Deus que vem a bênção para mim e para você. Ele sabe, Ele faz, Ele opera, Ele executa. Então nós temos que somente dar ouvido à voz do Senhor, porque se nós dermos ouvido à voz do Senhor, nós seremos abençoados. A Bíblia diz assim, pelo que diz, desperta tu que dorme entre os mortos, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pelo que diz, desperta, tu que dorme, desperta, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, quantas pessoas elas estão a dormir um sono da morte,
quantas pessoas estão a sofrer as consequências, porque as pessoas estão do lado de pessoas desobedientes. Então a Bíblia diz: desperta tu que dorme e levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas elas estão, como posso dizer assim, estão vivendo as suas vidas num sono profundo, terrível, estão do lado de pessoas que não é para estar, estão concordando e combinando com pessoas, fazendo alianças que Deus não está se agradando. Alianças com pessoas falsas, perseguidoras, caluniadoras. Alianças com pessoas que não buscam e também, do jeito que está andando, vai fazer de tudo para você não buscar. Aliança para falar, julgar, criticar, fofocar, falar da vida alheia. Aliança para ficar perseguindo o outro, invejando, difamando, mal falando e às vezes até passando a revelação que não é revelação de Deus, é revelação do coração e da carne. Então, esse tipo de aliança não é do agrado do Senhor. Por isso que o Senhor vem falando: desperta tu que dorme dentre os mortos, né? E Cristo te esclarecerá. Porque as pessoas já perderam a visão, estão vivendo uma cegueira espiritual. Então Deus não quer isso. Então Deus fala para a sua igreja: vigiai, fala para nós, vigiai, orai, e vem reaver o nosso caminho. Reaver é com quem nós andamos e com quem nós fazemos aliança, porque tem aliança que não vem de Deus. A aliança vem muitas das vezes da vontade humana, mas não do querer de Deus. Ainda fala: foi Deus que nos uniu, Deus que formou aliança entre nós. Não, foi as pessoas que combinaram, porque um falso, ele só vai fazer aliança com outro falso. Uma pessoa mentirosa, fofoqueiro, contendeiro, uma pessoa dessa só vai fazer aliança com outro fofoqueiro, com outro contendeiro. Você não vai ver um advogado nunca andar do lado de um cachaceiro. Você não vai ver uma pessoa andar nunca de um lado, posso dizer assim, de um nível que ele abaixo dele. Quando eu falo abaixo dele, não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando da cabeça, a cabeça da pessoa. Então a pessoa vai querer andar com pessoas que verdadeiramente são inteligentes como eles são. Tem uma vida, tem um propósito de vida. E não andar com o que tem um propósito de vida e outro que não tem propósito de vida, não quer nada com nada. Então vamos reaver os nossos caminhos. Vamos pedir a misericórdia do Senhor, porque sobre o filho da desobediência vem a ira de Deus. E o Senhor, ele não quer, ele nos ama. Ele não quer que a ira dele venha sobre o filho da desobediência. O Senhor, ele vem a falar, a falar, a falar. Chega um momento que o Senhor, ele age. Ele deixa de falar e começa a agir. Amém, amados? Que a palavra de vida venha trazer edificação para todos nós, em nome de Jesus. Vou fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor, tende misericórdia do homem, da mulher, do jovem, do Senhor e da senhora. Tem misericórdia, ó Pai, e venha, meu Deus, nos ajudar a obedecer, porque sobre a ira do Senhor tem se levantado sobre os filhos da desobediência, meu Pai. Senhor, abre a mente e o entendimento para que as consequências duras não venham sobre a vida do teu filho e da tua filha. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Busque a Deus, busque a presença do Senhor, porque Deus tem vitória para você. Fica na paz do Senhor Jesus, fica com Deus.